Graça e paz do Senhor Jesus, minha ovelha querida e amada, meu amigo e minha amiga, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à oração de guerra das 3 horas da manhã, a live de oração de guerra das 3 horas da manhã e a campanha da justiça, que hoje está no seu dia número 10, no elo número 10, uma campanha acerca de processos judiciais, liberação de documentos, causas e demandas e contra a perseguição, tá? Uma campanha da justiça. Para você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Bruno Weiser, estou aqui para te servir através da palavra e da oração. Este canal aqui é o canal Pastor Bruno Weiser, um canal dedicado à oração, à batalha espiritual, petições, campanhas, propósitos, correntes e redes de busca de oração, porque você sabe que só tem vitória para aqueles que oram a Deus, que o mover de Deus vem através da oração. Quero pedir nesta hora que você fique comigo até o fim desta live, que você fique comigo, se você não está assistindo ao vivo, que você fique comigo até o fim, tá bom? Quero que você faça esse compromisso comigo, que é o dia 10, e se você perdeu qualquer outro vídeo, porque são 21 dias de oração, eu quero te pedir que você volte a assistir o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, assim por diante, tá bom? E que você fique aqui comigo até o final. Quero te agradecer, quero te fazer um agradecimento, porque você está me ajudando. Em que você está me ajudando? Você está compartilhando o vídeo com as suas amigas, com seus amigos, com um grupo de família, para um sobrinho, uma sobrinha. E as visualizações do canal estão aumentando, ok? E eu quero te agradecer e quero pedir que você continue e não desanime nesse trabalho, porque você está ajudando a obra de Deus, a obra do Senhor, você está sendo abençoado, abençoada, está abençoando outras vidas, amém? Então continue a compartilhar, não desista, não esmoreça e coloque também no status do seu WhatsApp, porque os seus conhecidos e conhecidas irão ver esse vídeo, amém? E pode me apresentar, tá bom? Pastor Bruno Weiser. Então, além do compartilhamento, eu te peço que você deixe o seu like, que é o joia. Se você ainda não se inscreveu, minha ovelha querida e amada, meu amigo, minha amiga, coloque o seu celular deitado, você vai ver um botão do YouTube que está em vermelho escrito inscrever, ou um botão preto também pode aparecer escrito inscrever. É gratuito, é rápido, é sigiloso, você não será prejudicado em nada. Mas o canal precisa de inscritos para inscrever, você sabe como que é o YouTube. Então se inscreva e deixe o máximo de comentários possível. Quanto mais comentário é melhor, porque o YouTube entenderá que nós somos uma comunidade não de robôs, mas uma comunidade verídica, tá certo? Dito isso, eu quero deixar um testemunho. Eu falei ontem, foi no final da live, no dia ontem, de ontem, e eu contei um testemunho, eu falei de um testemunho que eu deixei acerca de uma pessoa, tá? Ontem no 9º dia, que no 8º, então deixa eu falar para você, esse testemunho, ele aconteceu no dia 8, tá bom? No dia 9, que foi ontem, no elo 9, eu falei esse testemunho, e hoje, que é o dia 10, que é o elo número 10, eu estou repetindo ele desde o início da live. Amém? Que testemunho esse? É de um homem, claro que eu não posso citar nome, tá? Mas é verídico, tá certo? Que estava com a causa criminal, que foi acusado de um assédio por uma ex-funcionária que trabalhou apenas 15 dias. Então ele é dono de uma creche, certo? E esse processo começou em outubro de 2021, tá certo? E durante a campanha, nós começamos essa campanha, se você quiser chamar de campanha, você pode chamar, rede de oração, campanha de oração,
propósito, corrente de oração, não importa o nome aqui, o princípio é o mesmo, é intercessão profética de guerra de alto nível. Ele estava com esse processo criminal por uma falsa acusação de assédio desde outubro de 2021, tá certo? E o que aconteceu? Tinha as provas lá do celular da Vivo que provaram que ele não estava naquele ambiente nos horários que a pessoa falou. Então houve uma prova técnica e foi só a prova dela, tá certo? E é um ambiente aberto, ela trabalhou apenas 15 dias. E o que aconteceu? A promotora, então você veja, é uma juíza e uma promotora, são mulheres julgando, né? Acusando e julgando. Ela analisou as provas e a própria promotora, que é quem acusa, ela deu um parecer pela absolvição dele. Isso aconteceu agora no elo número 8 da campanha, que nós soubemos da notícia. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que a minha fé como pastor, ela aumentou demais. Já é uma fé grande. Aumentou ainda mais na certeza do que nós estamos fazendo aqui não é brincadeira. É a certeza do que nós estamos aqui orando, clamando e buscando a Deus, Deus está ouvindo. E deixa eu te falar, não é eu que fui acusado. O que eu quero te dizer com isso? Mas essa pessoa está conectada comigo, é um conhecido. O que eu quero te dizer? Às vezes tem demandas que às vezes é do seu filho, às vezes talvez é da sua filha, vai ter demanda que é do seu marido, vai ter demanda que é da sua esposa, vai ter demanda que é da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, do seu avô, da sua avó, do seu neto, da sua neta, do genro, da nora, do cunhado, da cunhada, de um colega de trabalho, de um amigo, de uma amiga, de um conhecido, de uma conhecida, de um irmão de igreja, de uma irmã de igreja. Ou seja, faça esta campanha, faça seu voto a Deus, continue nessa oração, não perca a fé, não desacredite, acredite no poder de Deus, acredite no poder de um voto, acredite no poder da oração, acredite no poder da palavra, porque vidas estão sendo abençoadas. Vidas. Então imagina, essa pessoa, ela poderia pegar entre 6, 10 a 25 anos de cadeia por um crime que não cometeu. Então isso é uma injustiça, um processo criminal, certo? E a própria promotora deu um parecer examinando as provas, depois de ouvir a suposta vítima, de ouvir todas as partes, com base na prova técnica do processo e no depoimento, pediu a absolvição desse conhecido nosso que está aqui sendo abençoado nessa campanha. Então estou deixando aqui no início esse testemunho. Eu quero também, você não precisa citar nomes, deixa o seu testemunho aqui. Então tá aqui o testemunho. E hoje eu quero encerrar essa terceira ministração da palavra sobre Jó. Então, antes de ontem falamos sobre como ele perdeu os bens materiais, um homem que era o homem mais rico da sua época. Ontem falamos que ele foi atacado na sua saúde física e no seu casamento, porque o próprio diabo colocou tumores nele e a mulher dele disse: amaldiçoa Deus e morre. E hoje nós vamos ler um capítulo que fala da restituição. Então, eu quero ministrar na sua vida. Por que, pastor Bruno, nós não começamos simplesmente orando e já? Porque nós precisamos da palavra. Você precisa ter um fundamento bíblico, você precisa ter um pavimento bíblico, porque Deus, ele só tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com nada que não esteja na palavra dele. Deus, ele só vai fazer aquilo que ele já prometeu na palavra, porque a maior revelação é a palavra de Deus. E ele não contradiz a palavra dele, ele não volta atrás na palavra dele. Ele mantém a sua palavra. Então, por isso que nós estamos aprendendo aqui a orar a palavra, e você também precisa de entendimento, você precisa de maturidade, você precisa de entendimento, você precisa de
conhecimento, de sabedoria para saber como chegar na presença de Deus, como orar a Deus, como receber as bênçãos de Deus. E a restituição, ela faz parte da justiça de Deus. Então vamos ler hoje Jó capítulo 42. Quero deixar essa ministração agora que diz assim. Jó capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito, que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito, que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor, presta atenção, o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que o haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, a terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração, e assim Jó morreu após uma longa velhice. Então, nesse dia 10, o elo 10 da campanha de justiça, primeira coisa que eu quero dizer para você, que eu não criei essa campanha da minha cabeça. Quero dizer que eu não levantei esse propósito porque isso subiu ao meu coração. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está de frente deste ministério. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está de frente desta obra. Esta obra não é a obra do pastor Bruno. E palavra obra quer dizer aquilo que Deus opera. E esta palavra é uma palavra bíblica. Eu também não estou criando uma religião. Eu não estou criando uma terminologia minha. Eu não estou criando uma seita. Eu não estou deturpando a palavra. Lá em Neemias, você vai ver Neemias falando sobre a obra de restauração das portas da cidade de Jerusalém. Você vai ver também o profeta Abacuque, dizendo em Abacuque capítulo 2, dizendo assim: Senhor, aviva a tua obra, no decorrer dos anos
faze-a conhecida, faça de novo, Senhor, e aviva a tua obra, ou seja, traga a vida a tua obra aqui na terra, a tua obra nos nossos corações. Lá também em Filipenses, o apóstolo Paulo diz para que nós não deixemos, para que nós façamos, para que nós não desanimemos, porque a nossa obra, a obra que nós fazemos, o trabalho que nós fazemos tem uma recompensa. Então quero te dizer que este propósito que está sendo feito é e sempre será direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você está aqui numa direção segura. Você está aqui, minha ovelha. Você está aqui, minha amada, meu amado, meu irmão, minha irmã. Você será poderosamente visitado. Poderosamente visitada. Você terá uma virada de chave na sua vida. Eu quero liberar uma palavra para você. Eu estou sentindo muito a presença do Espírito Santo. Quero liberar uma palavra profética, um decreto profético, que nada mais será como antes. Que Deus vai mudar a sua mente, Deus vai mudar o seu coração. Eu quero nessa hora declarar que Deus vai tirar as pessoas erradas do seu caminho, que todas aquelas pessoas que estão te sugando, todas aquelas pessoas que estão te enganando, todas aquelas pessoas que estão com inveja, ciúme, falsidade, te difamando, te caluniando, elas querem tomar aquilo que é seu. Elas têm inveja daquilo que Deus te deu. Elas querem falar do seu casamento, elas querem falar da sua casa, elas querem falar dos seus filhos, elas querem pegar o seu trabalho, o seu emprego, a sua condição, os seus bens, porque não suportam ver a ação de Deus sobre a sua vida. E esse não suportar se chama ciúme e inveja, malignos. Eu libero essa palavra, porque aqui no capítulo 42, que é o final, a Bíblia quer dizer que depois de todo aquele processo que Jó foi moído, foi macerado, foi pisado, depois de tudo aquilo, ele entendeu, de fato, ele teve uma experiência profunda com Deus. Então eu quero te dizer que tudo aquilo que você vem passando até aqui, porque a primeira virada de chave vai ser na sua mente. Tudo que você veio passando até aqui foi necessário. Eu quero te dizer para que você não se desespere. Quero te dizer para que você não desista. Eu quero pedir quero te dizer para que você não murmure e não questione a Deus, mas que você aceite, entendendo que isso foi necessário. As lutas que você passou foram necessárias para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Se você não tivesse passado por isso, você não teria chegado até aqui. Se você não tivesse passado por todas essas tribulações, você não teria a estrutura, a sabedoria, o entendimento e o conhecimento que agora você tem. Então isso foi permissão de Deus, porque você já aprendeu na palavra que para que o mal te toque numa luta e numa prova, ele tem que subir aos céus, ele tem que pedir a autorização de Deus. Dito de outro modo, de outra forma, em outro sentido, se Deus não permitir, nada te toca. A sua vida é preciosa, a sua saúde é preciosa, seu casamento, a sua casa, os seus filhos, as suas filhas, tudo que você tem é precioso aos olhos de Deus, porque na verdade tudo pertence a Ele, tudo vem dele e Ele te deu para te ver feliz. Esse é que é o desejo de Deus. E a palavra diz que Jó, quando ele entendeu isso, ele disse: Senhor, tudo que eu falei me perdoa, porque na verdade eu não entendia. Eu estava falando de coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, que era muito maravilhoso. Como eu não entendi, eu falei. Então eu quero dizer o seguinte, que também nesta campanha de justiça, você vai adquirir sabedoria para passar pelo processo que você está passando, sem pecar com a sua língua, sem pecar com os seus lábios. Você vai parar, você vai analisar, você fará uma autoavaliação, você vai entender todo o processo que você está vivendo, todo o processo de Deus na sua vida, você vai entender. E você vai agradecer. E você vai conhecer um Deus, não é de ouvir falar, não é porque uma outra pessoa falou para você, não. Você vai conhecer a Deus agora, porque agora você tem um encontro verídico, um encontro real, um encontro face a face com Ele. Um encontro face a face com Ele. E por isso que ele está dizendo assim: Senhor, é por isso que eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Quando você entende, você se arrepende, então nós precisamos nos arrepender. E aí, depois que ele se arrependeu, que ele se humilhou e que ele entendeu, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele tinha 3 falsos amigos que durante todo o processo dele falaram muito mal dele. E talvez você está vivendo essa situação, talvez está dentro da sua casa, talvez parentes, talvez está dentro da sua parentela, talvez esse conflito está vindo da sua parentela, está vindo do seu trabalho, às vezes do seu ministério que você participa. Você está sendo acusado, as pessoas não te conhecem, mas estão te acusando. Ele passou aqui por isso, e a Bíblia diz que o próprio Deus repreendeu esses amigos e disse o seguinte: olha, eu não vou aceitar a oração de Deus, de vocês. Vão lá agora no meu servo Jó. Peçam desculpas, peçam perdão, levem uma oferta para ele. Ele vai orar por vocês e aí eu vou ouvir a oração dele. A Bíblia diz aqui, ó, o Senhor aceitou. Ó, o meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Então Deus está dizendo assim, eu não vou ouvir a oração de vocês. Então o que você está aprendendo aqui? Que isso é muito importante. Por que nós não vamos parar com esse canal? Por que nós não vamos parar com esse ministério de oração que está erguido aqui, que está levantado? É um tabernáculo de Deus, é um tabernáculo de oração, é uma tenda de oração, esse ministério aqui, o ministério de oração, que é uma tenda aberta, é um tabernáculo aberto para você vir aqui e ser abençoado, ser abençoada. Por quê? Porque você está vendo que a depender da pessoa, isso aqui é bíblico, a depender da pessoa, Deus não ouve a oração dela. E uma dessas pessoas é a pessoa que fala mal de Deus. Olha, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Então, são 2 situações. Por isso, a importância da palavra. Ok? Por quê? Você pode pecar contra Deus quando você se omite, porque aqui eles se omitiram. Vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Então, quando você deixa de agradecer, quando você deixa de glorificar, de adorar o nome do Senhor, você está sendo omisso. E essa omissão, ela vai impedir que as suas orações sejam aceitas. Então você não é apenas falar mal de Deus, você tem que não apenas não falar, como também você tem que abrir a sua boca em gratidão, em glorificação, em exaltação ao grandioso e poderoso nome dele. Porque tem pessoas que Deus não ouve a oração, mas a sua ele vai ouvir. E ele vai mandar essas pessoas te procurar. Grava o que eu estou te dizendo, eu libero esse decreto profético. Pessoas vão te procurar e dizendo assim, olha, eu estou te procurando porque Deus me incomodou. Deus me incomodou para eu te procurar, e a pessoa vai falar o que ela fez contra você. Que coisa que você nem está sabendo. Você crê nisso, nessa campanha? Que Deus fará com que pessoas te procurem, te peçam desculpas, te peçam perdão e ainda falem o que elas fizeram contra você. E a palavra de Deus diz que Deus, ele virou o cativeiro, que Deus mudou a sorte, que Deus deu uma virada. O que eu quero me deter aqui para nós encerrarmos a ministração da palavra, para fazermos agora o ato profético, que nós estamos aqui para fazer o ato profético aqui com as orações, pastas, documentos. O que eu quero dizer para você? Eu quero te dizer que talvez o momento que você está vivendo, não adianta você se desesperar, sabe por quê? Tudo tem um tempo. E o tempo que você tem que passar de maturidade, de aprendizado, você vai passar. Quando chegar o tempo que, como aqui Jó, que se arrependeu, que entendeu, então ele estava pronto. Porque chega um tempo na nossa vida que aquilo que Deus estava nos provando, você já quando você for aprovada, quando você for aprovado, vai acabar, vai cessar essa luta. Essa prova, ela vai cessar. O que você precisa, na verdade, é ser aprovado. O que você precisa, na verdade, é ser aprovada. Depois que você for aprovado e aprovada,
esta luta, esta prova, ela vai passar, ela não tem como mais ficar, ela não pode mais ficar. Porque tudo aquilo que Deus permite na nossa vida tem um tempo determinado. Então, quando ele se arrependeu, quando ele liberou o perdão e aí ele fez a intercessão, Deus deu uma virada de chave. Aí veio a justiça de Deus. E como que a justiça de Deus vem? Vem em dobro. Restituição em dobro. Que é o que eu quero dizer para você. Deus vai restituir em dobro aquilo que você perdeu. Deus não se esqueceu de você. Deus sabe aquilo que você está passando. Não pense que Ele não está ouvindo a sua oração, porque não existe oração que Deus não ouve. Ainda que você faça a sua oração errada, pela misericórdia, Ele vai te ouvir. Isso, pode ter certeza no que eu estou te falando, porque eu tenho experiências com Deus, Ele já falou isso comigo. Já houve momentos que Deus falou assim, meu filho, você está orando até errado, mas pela sua ignorância e pela minha misericórdia, eu estou atendendo a sua petição. Mas o jeito de orar certo é dessa forma. Tá certo? Então, Deus abençoou o último estado. Houve uma restituição, houve uma virada de chave, houve uma virada de cativeiro. Amém? Olha, pega agora, nós vamos fazer o ato profético. O que é o ato profético, pastor Bruno? É o dom de profecia em atividade, tá? Então quero orar por você, que se você ainda não tem esse dom, Deus vai entregar para você, o Espírito Santo de Deus vai entregar para você. Você vai receber o dom de profecia. E o que o dom de profecia ele te capacita? Deus ele entrega para você comandos e chaves acerca do futuro, você ora naquele sentido, você faz um decreto naquele sentido e aquilo que você falou acontece. Porque o poder está em você? Não, o poder do Espírito Santo de Deus, é Deus que opera, o Espírito Santo de Deus que opera. Mas ele entrega em você, e o dom de profecia, então, ele é essa chave que ativa, que te capacita, que te ensina e te habilita a se mover no sobrenatural e a se mover no tempo de Deus. Você sai dessa dimensão aqui do tempo da terra e você entra no tempo de Deus. Quando você entra no tempo de Deus, você acessa também parte da mente de Deus e os segredos de Deus acerca do futuro, ele entrega para você, ele ensina para você e você ora em cima daquilo. E o ato profético é um ato físico, tangível que você está vendo aqui, mas ele está representando uma realidade no mundo espiritual. Eu vou pegar aqui rapidinho aqui minha pasta de documento. Aleluia, está aqui. Eu quero também que você pegue aí e nós vamos estar orando, ok? Você entendeu a mensagem? Vamos pedir a Deus tempo de restituição. Vamos pedir para que Deus ele vire o nosso cativeiro. Eu creio muito nessa palavra. Eu vivo essa palavra, porque eu também tenho muitos cativeiros para sair deles. E na verdade todos nós temos, amém? Todos nós temos e sempre teremos. Sempre há um cativeiro que Deus quer nos tirar e nos libertar. Amém? Vamos orar nessa hora apresentando? Eu quero orar aqui. Certidão de casamento e certidão de nascimento. Amém? Certidão de casamento, certidão de nascimento. Apresentando, talvez você está em conflito no casamento, conflito familiar, perseguição. Nós vamos orar agora. Você também tem sonho de ser pai, sonho de ser mãe e não está conseguindo. Vamos orar também, tá bom? E também orando pelos seus filhos que já nasceram, para Deus dar livramento, Deus fazer justiça. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, está aqui uma certidão de casamento. E aqui também, Pai, aliança. Eu quero orar nessa hora por todos aqueles que já são casados. E eu quero orar nessa hora, Pai, pedindo que, em nome de Jesus, o Senhor venha derramar da Tua graça, derramar da Tua bênção. E, Senhor, todos os conflitos no casamento, Senhor, brigas, contendas, esfriamento, meu Pai, na vida conjugal, problemas, Senhor, também, meu Pai, com relação a questões de traição digital. Senhor, aquele que tem, Senhor, um celular com senha, não deixa o outro ter acesso
ao celular, e o homem, meu Pai, que está envolvido com coisas erradas, a mulher que está envolvida com coisas erradas na área, meu Pai, afetivo, emocional, que é casado. Eu quero pedir que, meu Pai, que em nome de Jesus, todo espírito, Senhor, de adultério, todo espírito de fornicação, todo espírito maligno, Pai, que está atuando nos casais, perca as forças agora e vá com a sua bagagem imunda e saia desses casamentos. Nós pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor venha blindar as alianças, que o Senhor venha restaurar os casamentos. E aqueles, meu Pai, que já estão no ponto de divorciar, de separar, que o Senhor venha reconstituir essa certidão de casamento, que o Senhor venha livrar. Eu oro também, Senhor, nessa certidão de nascimento, representando, Senhor, as mulheres e homens, os casais, Pai, que estão tentando gerar filhos e não estão conseguindo. Pai, eu te peço nessa hora uma unção de milagre criativo, de tal forma, Pai, que assim como o Senhor operou na vida de Sara, que era estéril, na vida de Rebeca, que era estéril, na vida de Raquel, que era estéril, Senhor, na vida de Isabel, que era estéril, e de tantas mulheres na palavra que não podiam ter filhos. A mãe de Gideão era estéril. Pai, esse espírito de esterilidade, nós amarramos ele agora, nós prendemos com correntes e cadeados de fogo, coleiras de fogo, e nós repreendemos nessa hora, Pai, toda iniquidade familiar, todo adultério, todo pecado que levou essa situação de infertilidade. Repreendemos a endometriose, a minoidose, todos os problemas do trato feminino, Pai, da ginecologia feminina, meu Pai, em nome de Jesus, e nós declaramos nessa hora, meu Pai, o Senhor trazendo, meu Pai, a tua bênção, e como um sinal, pedimos não apenas um filho, mas nós pedimos também gêmeos, trigêmeos, que o Senhor venha fazer algo diferente, para que haja um sinal, um prodígio, uma maravilha. Eu peço nessa hora, meu Pai, também, sobre todos aqueles que estão afastados da Tua presença, os filhos que estão afastados, que eles voltem à Tua presença. Quero orar aqui também, Senhor, pelos processos, as causas na justiça, os contratos, os valores que estão presos, aqueles que têm audiência marcada. Eu te peço, Senhor, que a parte que está mentindo, está cometendo injustiça, que ela se enfraqueça, que toda mentira seja descoberta. Pai, eu te peço nessa hora que o Senhor venha movimentar esses documentos, envie os teus anjos nessa hora para movimentar os processos, para que, meu Pai, haja um parecer favorável, uma sentença favorável. Pai, nós oramos aqui também, Senhor, por chaves, Pai, a chave da nossa casa, toda injustiça familiar, toda injustiça na nossa casa, Senhor, todas as portas que estão trancadas, fechadas, que o Senhor venha abrir, que o Senhor venha derramar da tua bênção, que o Senhor venha dar uma direção segura, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus também, o tempo, o relógio representando, Pai, o nosso tempo, que o Senhor, meu Pai, tudo aquilo que está atrasado e demorando na nossa vida, que o Senhor venha acelerar o tempo, que o tempo nosso, Pai, esteja de acordo com o teu tempo. Aquilo que iria demorar, Senhor, 3 anos, que venha demorar, meu Pai, 6 meses. Aquilo que ia demorar 1 ano, Pai, que em 10 dias seja resolvido. Senhor, abrevia o tempo das promessas, Senhor, e que o Senhor faça uma virada de chave nas nossas vidas. Todos os projetos e propósitos que estão, meu Pai, amarrados, destrava, e nós consagramos o dia 10 desse elo, dessa campanha, que é a campanha da justiça. Processos sendo movidos, processos andando, sentenças favoráveis, dinheiro sendo liberados, documentos sendo liberados, assinatura do Senhor em documentos aí na eternidade. Senhor, toda perseguição, o Senhor nos guardando e nos livrando da calúnia, da difamação, da injúria, da mentira, da perseguição. Abençoa, meu Pai, aqui, esta ovelha que está participando, todos aqueles que estão participando, que hajam muitos testemunhos. Envia os teus anjos, nós comissionamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minha ovelha amada, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, amado e amada. Obrigado por você ficar comigo até aqui. Esse foi o dia 10 da campanha da justiça, com testemunho, com ato profético. Faça todos os 21 dias. Continue aqui amanhã também. Ainda que você não consiga ver ao vivo, curta aqui o vídeo, dá o seu like, deixa o seu comentário,
compartilhe esse vídeo, que é o que está fazendo a diferença, amém? O seu compartilhamento, se inscreva. Eu te vejo no próximo vídeo de oração, na próxima live. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente manhã, uma tarde, uma noite, que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus.